Quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vejamos o Santo Evangelho do dia, narrado pelo evangelista Mateus, capítulo 1, versículos 1, 16, 18, 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz, cuja mãe era Rabi, Boz gerou Obed, cuja mãe era Ruth, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquele que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou João, João gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abilde, Abilde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoce, Sadoce gerou Aquim, Aquim gerou Eliude, Eliude gerou Eleazar, Eleazar gerou Mató, Mató gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, amados irmãos, nós vimos hoje aqui que o Evangelho, hoje a leitura é bem intensa, né? E nós vimos aqui que aqui está se tratando, nesse Santo Evangelho de hoje, está se tratando e explicando aqui a geração de Jesus, que foram várias gerações até chegar em José e Maria, que foi Maria que acabou gerando Jesus, né? E, segundo as histórias também, ela estava prometida a José em casamento, mas quando ele soube da gravidez dela, ele, para não defamar, ele resolveu abandonar ela em segredo, porque naquela época, segundo as tradições, uma mulher era prometida a um homem em casamento, mas se acontecesse algo errado, nesse caso aqui, por exemplo,
uma gravidez que não era nada errado, era uma obra do Espírito Santo, mas digamos que fosse assim, que ela tivesse saído com outro homem, uma comparação, então naquela época o noivo tinha o direito de defamá-la, ou seja, de levar a público aquilo que estava acontecendo. Ele, como era um homem justo e temente, ele resolveu não defamá-la, mas ele resolveu abandonar ela em segredo. E eis que durante um sonho, um anjo do Senhor apareceu para ele e revelou para ele tudo o que se passava. E aí, ele, aceitando a revelação do anjo, ele assumiu Maria como esposa e Maria depois teve Jesus e ele criou Jesus. Ele foi o pai adotivo de Jesus, porque Jesus, ele não foi gerado, ele foi encarnado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. São histórias muito bonitas, né, que a gente vê, são obras do Senhor, obras maravilhosas, né, que por isso que se diz que para Deus não tem nada impossível, né? Então, quando o anjo anunciou a Maria que ela conceberia um filho, ela ficou cheia de espanto. Falou, mas como que eu vou conceber um filho se eu não conheço homem algum? E ele revelou para ela. E ela, como era uma jovem temente a Deus e cheia de graça, porque Deus achou graça nela, ela disse assim, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo sua vontade. E aí ela aceitou o propósito de Deus para ela. E ela concebeu através ela foi envolvida pela sombra do Espírito Santo e Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria dessa forma. É uma história muito bonita, tem um fundamento muito bonito e nós temos que venerar e respeitar a nossa mãezinha do céu, porque ela teve um papel importantíssimo no plano salvífico de Jesus Cristo, né? Porque, na verdade, Maria, que gerou Jesus, ela sofreu muito, 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 porque ela teve que fugir, ela teve que viver às escondidas. Depois, quando pegaram o seu filho Jesus, que prenderam, que crucificaram, então, para uma mãe, é um tormento, que eu vou falar, é só quem é ela mesma para poder resistir tal coisa, né? Porque ela ela é a ave cheia de graça, né? Então, meus amados irmãos, aqui a gente é uma história muito bonita, é um contexto, né? É um evangelho extenso, né? Bastante longo, né? Esse vídeo aqui foram vários personagens que foram relatados aqui, que gerou fulano, gerou ciclana, até chegar em Jesus. Amados irmãos, tenham todos vocês uma santa e maravilhosa quarta-feira, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça sempre. Até amanhã, quinta-feira, se Deus quiser.